Bom dia, meus irmãos, bom dia, meu povo abençoado. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está aqui, que Deus colocou no meu coração essa madrugada, que está aqui em Mateus, capítulo 8 adiante. Ao descer do monte, grandes multidões seguiam, e eis que um leproso se aproximou-se diante deles, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Senhor, se quiser, tu pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser purificado. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Então lhe disse Jesus, cuidado, não digas nada a ninguém. Cuidado, não diga nada a ninguém. Por que Jesus disse isso para aquele leproso? Ele fez o milagre, ele fez a cura, mas ali ainda não era a hora que Jesus, não era aquela hora que Jesus ele começou a trajetória dele para ir ser crucificado, mas então ele falou para aquele leproso freasse a língua dele, para que não falasse nada a ninguém. Assim, muitas das vezes, é comigo e com você. Muitas das vezes nós recebemos o milagre de Deus. Muitas das vezes nós recebemos o milagre de Jesus para mim e para a tua vida. Por isso que nós temos que ter cuidado com esse órgão pequeno e fino que é a nossa língua. Porque essa mesma língua que ela fala de bênção, que ela proclama a bênção, ela também fala de maldição. Tem muitas das vezes que a pequena palavra, ela destrói vidas. A pequena palavra, ela destrói casamentos. A pequena palavra, ela leva a pessoa até a morte. Porque a gente, irmãos, temos que cuidar das nossas vidas. Ah, fulano está fazendo isso, cicrano está fazendo aquilo, cicrano não vai mais na igreja porque ele está em pecado. Quem sou eu, quem é você para julgarmos os irmãos? Nós não podemos julgar a ninguém. Nós temos que abençoar, nós temos que orar. Está com problema? Vamos ajudar o irmão em oração, mesmo que ele não saiba. Mas Deus sabe de todas as coisas e Deus colocou nós, deu-nos liberdade para nós ajudarmos o irmão em oração. Você vê um irmão, talvez você até não conhece o irmão, mas você sabe que ele está passando por um problema, ore por ele, ore pela família dele, ore por aquele problema dele, seja um ajudador dele em oração. Porque nós estamos aqui para prestar bons testemunhos para Deus. E continuando nossa leitura, irmãos. Então Jesus disse: cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta as ofertas prescritas por Moisés para lhe servir de testemunho. Jesus disse que era para ele não falar para o povo, não soltar aquele, mas para que ele ir lá no sacerdote, no homem de Deus, e dar uma oferta sobre aquele milagre que Jesus fez na vida dele. Muitas das vezes, irmãos, a oferta que nós recebemos, o milagre que nós recebemos de Deus e a oferta que nós temos que dar por irmão é a palavra. Testemunhar. Contar para o irmão o que nos aconteceu, mas para pessoas certas. Muitas das vezes, irmão, você recebe um milagre na tua vida. Por isso que falam assim, Tem um ditado que diz assim: você nunca fale os teus desejos, nunca fale os teus planos, porque, irmão, tem muita gente que você pensa que ele é teu amigo, bate nas tuas costinhas, mas ele não quer ver tua paz, ele não quer ver tua alegria. Muitas das vezes ele é tão invejoso que ele não quer só o que você tem, ele quer ser você. Hoje a inveja, ela predomina. Hoje o coração do ser humano, ele está cheio de rancor, está cheio de mágoa, está cheio de espinho. Por isso que o Espírito Santo de Deus
aquele Espírito Santo de Deus que foi derramado quando nosso Senhor Jesus Cristo, depois dos 40 dias, foi embora naquela nuvem. E aquela mesma nuvem que levou nosso Senhor Jesus Cristo é aquela mesma nuvem que vai trazer ele de volta. É aquela mesma nuvem. Então, irmão, nós temos que ter cuidado. Muito cuidado em falar demais. Freia a tua língua. O mesmo órgão que abençoa, ele amaldiçoa. É um pequeno órgão, mas é um órgão destruidor. Infelizmente é um órgão destruidor. Irmão, e continuando a leitura, lá em Mateus capítulo 8, agora vamos para o versículo 5. E quando ele entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Oh, bênção de Deus! Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Basta que diga uma palavra e o meu criado ficará sã. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. Senhor, eu não sou digno. Você, nós somos dignos de deixar Jesus entrar na nossa casa? Nós somos dignos de receber os milagres de Deus? Como que está a tua vida com Deus hoje? Como que está a sua vida com Deus? Você está orando? Você está buscando? Se Deus chegar hoje e perguntar para você, você está pronto? Se tiver um ponto final hoje, se for desligada a tecla SAP, você está pronto para subir? Assim como aquele homem, aquele centurião, chegou em Jesus e clamou: Senhor, o Senhor, glória a Deus, o meu criado está lá em casa deitado. Muitas das vezes nós ajoelhamos, pedimos em oração para que Deus livre, para que Deus cure, para que Deus restaure. Irmãos, Deus é poderoso em curar, Deus é poderoso em restaurar. Irmão, mas Deus não age com quem não tem responsabilidade com Ele, com quem não tem aliança com Ele. O Espírito de Deus não age, infelizmente não age. Você tem que ter aliança com Deus. Se não tiver aliança com Deus, o Espírito de Deus não age na vida de quem não tem aliança com Ele. Se você não tiver compromisso com Deus, Deus também não vai ter compromisso com você. Por isso que nós temos que ter fé. Por que ter fé? Porque Deus é invisível. Nós não vemos Deus, mas nós sentimos Deus. Nós vemos todos os dias a milagre que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida. Por quê? Porque nós comemos, porque nós bebemos, porque nós trabalhamos, porque nós levantamos, nós enxergamos, nós respiramos um ar que Deus nos soprou na nossa narina quando nós viemos do pó. Nós viemos do pó e Deus soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Mas nós temos que agir como adorador ao Senhor. Nós temos que agir com adoração. Deus quer adorador de verdade. Deus quer os que adoram, que o amam. Deus não quer você por metade, Deus não quer, Deus te quer por inteiro. E assim, né, Jesus disse: eu irei curá-lo. E Jesus está dizendo: você que tem aquele problema, você que está clamando sobre aquele problema, você que está pedindo para Deus curar aquele ente querido daquela doença. Irmão, doença não é só o machucado. Doença, muitas das vezes a doença, ela está na mente. A doença, ela está no coração. A doença, irmão, ela é espiritual.
Muitas das vezes você vai pecando, você vai fazendo as coisas erradas, você vai desviando dos caminhos de Deus e a tua mente ela vai ficando doente. A tua mente ela vai apodrecendo. O Espírito de Deus vai te afastando de você, porque o Espírito de Deus não habita. O Espírito e carne, eles brigam constantemente. O Espírito de Deus não habita onde não há. O Espírito de Deus não habita onde não há um templo sagrado para Deus. E o templo sagrado para Deus é nosso corpo. Nosso corpo é o templo sagrado para Deus. Para o Espírito de Deus repousar, nós temos que estar em santidade, irmãos. Nós temos que estar limpo. Edilson, mas você tem que ter, nós temos que estar santo. Não. Ninguém é santo, nós somos pecadores. Desde quando Eva comeu aquela maçã com Adão, nós somos pecadores. Só que Jesus morreu por meu e pelo teu pecado. A partir disso, a partir de quando Jesus foi crucificado naquela cruz, ele nos tirou da morte, ele nos resgatou. Então, irmão, se ele nos resgatou, por que você vai continuar pecando? Por que você vai continuar deixando o espírito maligno agir na tua vida, agir na tua mente, agir nos teus negócios, agir no teu casamento? Por quê? Por que você não faz uma aliança com o Senhor? Por que você não deixa Deus, não dá liberdade para Deus trabalhar na tua vida? Porque, irmão, Deus falou que nós seríamos muito mais que vencedores. Só que Deus não falou que você e eu nos livraria do pecado. Ele nos livraria do problema. Do pecado nós livra assim. Quando nós buscamos a Deus, quando nós temos a aliança com Deus, nós livramos do pecado. Quando nós estamos firmados com Deus, o pecado dele vem em você, bate e Satanás sai em retirada. Sai. Quando você está firmado com Deus, o pecado pode tentar. Mas ele não entra na tua vida, ele não entra na minha vida. Ele corre. Porque quando você resiste ao pecado, quando você resiste aos dias maus, ele foge de você, o inimigo foge de você, o inimigo foge de mim. Mas para isso, irmão, nós temos que ter uma vida santificada com Deus. Nós temos que ter uma vida purificada no Espírito Santo de Deus. E assim, irmãos, Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu Criador ficará são. Olha a fé daquele homem. Ele diz para o próprio Deus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem mau. Eu mando em soldado. Aquele centurião, irmão, aqui eu vou ler um pouco a leitura aqui, vocês vão ver que aquele centurião era homem mau. Aquele centurião mandava em soldados. Aquele centurião, sabe? E ele viu que ele não é digno de Deus. Mas Deus quer falar para mim e para você. Eu dou liberdade para você todos os dias buscar o meu Espírito Santo. Eu dou liberdade para você se renovar todos os dias. Porque você tem um fôlego de vida, porque você anda, porque você fala, porque você ouve. Porque a palavra de Deus está aí para mim e para você buscar. Para mim e para você escutar. Não vai ter desculpa naquele dia. Não vai ter desculpa quando nós chegar diante do trono santo do Senhor. Porque primeiro, irmãos, os que são santos vão ser resgatados. Eles vão ser levados. E depois vai vir a segunda morte. A segunda morte, hoje Jesus nos quer. Amanhã, na segunda morte, você vai querer Jesus. E talvez você não vai ter a chance de ir para a santidade com Jesus. Lê a Bíblia. Que você vai ver que eu não estou falando besteira, que eu não estou falando coisas do mundo, eu estou falando com respaldo na Bíblia Sagrada. Tem a primeira morte e a segunda morte. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos aqui na terra, seja bom ou seja mal, nós vamos prestar conta a Deus. Nós vamos chegar diante do trono santo de Deus e nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo que nós temos feito aqui na terra, tanto eu como você. E aquele centurião, com aquela fé que ele tinha em Deus, ele era um homem mau, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele e da família dele. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus dirigir a tua vida.
Deixa Deus. Porque Deus, irmãos, Ele é poderoso em nos livrar e nos salvar, né? E glória a Deus. Versículo 9. Pois eu também sou homem sob autoridade. Pois eu sou homem sob autoridade, com soldados à minha ordem. Digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. Digo a meu criado, faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como está. Irmãos, então essa palavra de Deus, hoje para mim e para você, é fé. Buscar Jesus, buscar Deus com fé. Andar nos caminhos de Deus, ler a Bíblia Sagrada, porque Deus quer o bem para mim e para você. Deus não quer que nós andemos em desordem, Deus não quer que nós andamos vagando por aí. Deus quer que nós andamos buscando a presença do Espírito Santo para mim e para a tua vida. Trabalhe para Deus, busque a Deus, ore a Deus, fale com Deus. Aqueles problemas que você tem, não vá falar para o homem não. Entrega direto ao dono da bênção, entrega direto a Deus. Faça uma aliança com Deus. Tenha uma aliança com Deus. Entregue a sua família às mãos de Deus, aos cuidados de Deus. Cuidado, refreia a sua língua. Esse órgão pequeno, curtinho, ele tanto edifica como ele amaldiçoa. Não deixes que o mal penetre no teu coração. Não deixes que o espírito maligno apodere da tua vida. Resiste ao pecado. Fé. Tenha fé em Deus. Ore com fé. Busque o reino de Deus e todas as coisas deverão ser acrescentadas. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa, e sabendo o que nós precisamos, por que então que nós vivemos afoito, vivemos apressadamente, correndo de lá para cá? Vá à casa de Deus, clame a Deus, ore a Deus, busque o Deus poderoso, assim como fez aquele centurião. Tenha fé. Aquele centurião era homem poderoso, era homem que mandava, ele tinha um monte de soldados que os obedecia, mas ele teve um caráter de ir pedir a Deus, de se rebaixar a Deus, porque Deus não aceita soberbos, Deus não aceita gente mesquinhas, Deus não aceita invejosos. Muitos se acham que está por cima. E aquela mesma escada que sobe, você desce. Você tem que ter um alicerce com Deus. Você tem que ter uma vida íntima com Deus. Você tem que plantar uma plantação saudável, uma plantação boa para você receber ou para você colher colheita boa. Não fale mal do irmão. Não blasfêmia. Não maldizem. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Essa pandemia está aí, mas não veio para te matar. Essa pandemia, irmão, ela veio para separar o joio do trigo. Por quê? Porque, irmão, a trombeta está para ser tocada. Se você ler lá em Apocalipse, se você estudar o livro de Apocalipse, você vai ver que não falta mais nada. Infelizmente. Não falta mais nada para a trombeta ser tocada. Por que não falta mais nada? Já está acontecendo tudo, irmão. É pai contra pai, irmão contra irmão, sabe? Guerras, fome, pestes. Esse vírus vê aí, todo mundo não enxerga porque não quer. As coisas estão se cumprindo, irmãos. As coisas estão se cumprindo, preste atenção. Não é hora mais de brincar de ser crente. Não é hora mais de brincar, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Eu busco a Deus. Você tem que praticar a palavra de Deus na tua vida. Não é só buscar, é praticar. Dar bons testemunhos. Falar de Deus para os irmãos. Orar para quando os irmãos precisam.
É só isso que Deus quer de mim e de você. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, Deus não precisa nem de mim, nem de você. Se Deus quiser, até as pedras se louvam a Ele. Se Deus quiser, Ele fez aquela jumentinha falar. Quando aquele burrinho do profeta lá sumiu, Ele fez aquela mulinha falar. Então, irmãos, preste atenção. Deus não precisa de nós. Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer daquela cruz do Calvário, para nos salvar. Olha o tanto que Ele nos ama. Mas, irmãos, assim como Deus fez na época de Noé, você pensa que Deus já não está se arrependido de ter nos dado a segunda chance? De ter deixado aquelas pessoas, aquele salvo lá, aquela família de Noé, para dar prosseguimento na vida humana? E eu falo para você, Deus já se arrependeu. Mas sabe por que Deus não acabou com isso aqui tudo ainda? Porque Ele sabe que tem gente boas, Ele sabe que tem coração bons, Ele sabe que tem gente ainda que planta a palavra dEle. E Ele quer resgatar muitos seres humanos. Ele quer dar-nos uma vida santa. Ele quer nos levar para morar com Ele no céu. Mas para mim e para você morar com Deus no céu, nós temos que andar em santidade. Nós temos que buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. Assim como Davi, irmão. Davi teve chance de acabar com Saul. Davi teve duas chances. Primeiro, Davi pegou a espada de Saul. Ele estava dormindo. E o servo de Davi falou para Saul. E o servo de Davi falou para Davi: com um golpe só eu acabo com Saul. Ele falou: não faço nada contra o ungido de Deus. Porque quem tem que tomar conta do ungido de Deus é Deus. Então quem tem que tomar conta da vida do irmão é Deus, não é eu e não é você. Se Davi foi perseguido por Saul, Davi teve chance de matar Saul dentro de uma caverna, não matou. Davi teve chance de matar Saul lá no vale, lá no acampamento, não matou. Porque quem tem que cuidar dos ungidos é Deus, irmãos. Ah, mas quem que é ungido? Ungido é eu e você. Só basta você andar com Deus. Só basta você buscar os caminhos de Deus, que você vai ver que você é ungido de Deus. Você é o escolhido de Deus. Ah, como que eu sei que eu sou escolhido de Deus? Você é o escolhido de Deus quando você anda nos caminhos de Deus, quando você vê a bênção de Deus para a tua vida. Uma família limpa, uma família pura, os negócios estão tudo dando certo. Deus agindo na tua vida. Porque a partir que você não tem responsabilidade com Deus, assim que você não tem cuidado com Deus, Deus também não vai ter cuidado com você, infelizmente. É a palavra de Deus que me respalda a falar isso para você. Está na Bíblia Sagrada. Buscai a Deus e depois todas as coisas serão lhe acrescentadas. Todas, nem todas, não é uma só não, todas as coisas serão acrescentadas. Mas primeiro busca o reino de Deus. Fale com Deus. Se você tem uma boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas a hora que você vídeo, que esse vídeo te seja de restauração para o seu coração, que seja de alimento para a sua alma. Fique com Deus, continua com Deus e tenha uma boa vida com Deus. Obrigado e Deus te abençoe em nome de Jesus.